Queria falar um pouco aqui com os irmãos sobre coisas que hão de ser. É a mensagem do profeta, né? Intitulada Coisas que hão de ser. Que dia será este? O profeta vai dizer na mensagem, o mensageiro do entardecer. É daí que vem a mensagem do entardecer, né? Nosso programa, nosso site, a mensagem do entardecer. Aqui ele tem a mensagem, o mensageiro do entardecer. No parágrafo 57, o irmão Brano está dizendo ali: nós sabemos que Zacarias aqui estava se referindo a... Pois ele disse: virá um dia que será considerado pelo Senhor, nem como dia, nem como noite. Porém, ao entardecer, haverá luz. Agora, sabemos que, se não era dia nem noite, que dia então é este? Ele disse: teria que ser um dia sombrio, como um dia nublado, feito hoje. Hoje, né? O dia estava sombrio, não estava? Você olha para as nuvens carregada com a cor cinza, né? É o cinza bronze, que é tipo de juízo. Era um dia sombrio. O profeta diz: teria que ser um dia sombrio, como um dia nublado. Nem dia, nem noite. Às vezes, 3, 4 horas da tarde, ou mesmo de manhã, quando o dia está sombrio, chega a dar medo, né? A coisa é feia, aponta para juízo. E o profeta vai dizendo aqui na mensagem, e não sabeis, que ele pregou em agosto de 1965, agosto de 1965, no ano, né, da sua partida. No parágrafo 76, ele está dizendo assim: o nosso assunto é coisas que hão de ser. Parágrafo 76, o irmão Brano está dizendo: e não sabeis, deixe-me profetizar-lhes algo antes que suceda. O mundo inteiro está crescendo em loucura e será pior e pior e pior. Estou lhes dizendo, será um montão de maníacos, e já quase o é assim agora. Ele profetizou: deixe-me profetizar-lhes algo antes que suceda. O mundo inteiro está crescendo em loucura e será pior e pior e pior. Estou lhes dizendo, será um montão de maníacos, e já quase o é assim agora. No parágrafo 150 desta mensagem, o irmão Brano está dizendo assim: haverá um tempo, no nome do Senhor, quando as pessoas se tornarão completamente loucas. A Bíblia o diz: gritarão e clamarão, coisas enormes e monstruosas em suas imaginações. E Hollywood promove isto, né? Coisas enormes e monstruosas em suas imaginações. Os rádios e coisas ou programas de televisão lhes estão produzindo.
Haverá tais coisas como formigas que se levantam na terra, que terão a estatura de 14 árvores de altura. Haverá um pássaro voará pela terra com asas de 4 ou 5 milhas de largura, quilômetros, né? E as pessoas o verão, gritarão e clamarão, e chorarão por misericórdia, porém será a praga. É ou não é um dia sombrio? O profeta vai nos dizer nesta mensagem, o mensageiro do entardecer, no parágrafo 189, ele vai nos mostrando aqui que este dia sombrio, profetizado por Zacarias, é o tempo do fim. O brilho da luz vermelha, parágrafo 189. O brilho da luz vermelha da vinda do Senhor está à mão. Sim, Senhor. Escutem a mensagem do tempo do fim. Encontra as condições do tempo do fim. Onde eles têm caído, ali é onde a mensagem tem que restaurar. Sempre a mensagem do tempo do fim encontra condições do tempo do fim, através das Escrituras. E terá que fazê-lo esta vez também. Uma chamada para regressar à palavra original. Ó Senhor, como outros mensageiros fizeram em seus dias, esta mensagem terá que ser a mesma coisa. Temos prometido aquilo. Deus o prometeu em sua palavra. Malaquias 4, ele disse que passaria isso. Restauraria a fé dos filhos aos pais. Ele o prometeu e estamos vivendo nesse dia. De Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, que converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós aprendemos que ali há um cumprimento duplo. Primeira etapa ali se cumpriu na vida de João Batista. A segunda etapa na vida de William Branham, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. O Elias que viria e restauraria. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus capítulo 17, versículo 11. Converteu o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós aprendemos que é justamente nos trazer de volta a fé dos nossos pais, os apóstolos. Converteu o coração dos filhos aos pais é nos levar de volta à mesma fé dos nossos pais, os apóstolos, porquanto a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É o que está declarado em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Os irmãos já conhecem isto decorado. Em Atos, capítulo 3, versículo 21, a Bíblia está dizendo ali que convém que os céus o contenha quem? Jesus Cristo. Convém que os céus o contenha até os tempos da restauração de tudo, conforme ele declarou aos seus servos, os profetas.
Logo, Jesus não viria, não voltaria em sua segunda vinda antes dos tempos da restauração de tudo. Que nós cremos ser esta mensagem do entardecer. Este mensageiro do entardecer teria que vir para restaurar, nos levar de volta à palavra original, trazer a nossa fé tal qual a fé dos nossos pais, os apóstolos, porquanto a igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, a Bíblia está dizendo ali, e eles, os conversos, os irmãos que se agregaram à igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, eles tinham tudo em comum, eles foram batizados pelo mesmo Espírito, e é isto que traz a unidade, é isto que forma o corpo, quando somos batizados pelo mesmo Espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ele está dizendo ali, porque por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. E então os crentes de Deus, a igreja genuína, ela persevera na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. E como ela se apostatou, se desviou no decorrer das eras, havia a necessidade de um profeta, porquanto a palavra de Deus vem ao profeta. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, ou o seu segredo, é assim que está escrito, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Então, nós estamos nisto. Você crê? Amém. Nós estamos nisto. Estamos na mensagem do entardecer, na mensagem de restauração. A nossa fé foi restaurada. Cremos em um só Deus e Pai de todos. Vimos o Pai no Filho. Não é três pessoas distintas. Nós já aprendemos isto. Não é três pessoas distintas, mas um Deus que se manifestou em três ofícios, três maneiras. Um Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. A Bíblia disse ali: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes são um. É assim que está declarado, e nós cremos na unidade de um Deus numa igreja. E o profeta segue dizendo: agora, sempre tem sido cada vez um grupo de líderes que tem confundido as pessoas. Parágrafo 190, o mensageiro do entardecer. Sempre tem sido cada vez um grupo de líderes que tem confundido as pessoas. Não são as pessoas, são os líderes que as confundem. São aqueles lobos cruéis que Paulo profetizou que eles viriam, quando, reunidos ali em Mileto, chamou os anciãos de Éfeso. Isso é Atos capítulo 20, verso 28, 29 e 30. Lá ele vai falar: olhai, pois, por vós mesmos e por todo o rebanho
que Deus vos constituiu como bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Eu temo que depois da minha partida se levantarão homens cruéis. Vou ler para não citar erradamente, Atos capítulo 20, versículo 29, ele está dizendo assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. São esses líderes que o irmão Brando está falando aqui, que confundem as pessoas. Lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É justamente quando as obras dos nicolaítas foram tomando lugar. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Nicolaísmo, nós aprendemos, é a conquista dos leigos. A expressão de Paulo aqui é para atraírem os discípulos, atrair, conquista, atraírem os discípulos após si. Esses lobos cruéis, na linguagem de Jesus, são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15, ele está nos ensinando ali acerca destes lobos devoradores. São esses líderes que o profeta está falando aqui. E esses lobos devoradores, por fora eles se apresentam como ovelhas, mas por dentro eles são lobos. Acautelai-vos, porém, verso 15 de Mateus 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São os mesmos lobos cruéis que mascaram as coisas, por fora ovelhas, vestidos de ovelhas, porquanto Satanás, ele não apresenta-se como um bicho chifrudo, com um garfo. Ele se manifesta como anjo de luz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, né? Deixa eu ver aqui se é o 14 ou se é o 11, para não citar errado. É o 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13, ele vai dizendo assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. São os líderes que confundem as pessoas. O irmão Brando está falando. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Fraudulentos é aquele que sonega, que rouba a fé do povo, sonega, não dá a palavra genuína. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, nós precisaríamos de um profeta. Por isso, nós cremos no ministério profético de Deus, que não mudou, não passou. Deus continua enviando, Deus continua levantando. Mateus 23, verso 34, Jesus prometeu que enviaria profetas. Malaquias 4, 5, 6, nós podemos dizer, hoje tem se cumprido estas escrituras diante de nós. Elias já veio. Hoje nós podemos dizer que Elias já veio. E o mundo não viu
Como aconteceu com João Batista, Jesus disse, Elias já veio. No verso 12 de Mateus 11, Mateus 17, quero dizer, Mateus 17. E agora nós podemos declarar, Elias já veio, a quarta manifestação do ministério de Elias, e não é reencarnação, mas a unção. Aprove a Deus usar aquele espírito, este espírito de Elias, aquela unção que vem contra a idolatria, que vem contra a feitiçaria de Jezabel, o engano, o casamento da igreja com o Estado. Elias tem vindo com a sua mensagem de restauração. E nós estamos nisto. Isto é importante. Nós estamos nisto. Poderíamos ser um bom assembleiano. Poderíamos ser um bom batista. Mas aprove a Deus nos revelar seu Filho em nós. Amém. Foi Paulo que disse isso, né? Amém. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. E você pode dizer aí, amém. Aprove a Deus revelar sua palavra para mim. Amém. Não temas, ó pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino. A eles não é dado conhecer os mistérios do reino, mas a vós é dado. E por isso você está nisto. Não te alegra saber disto? Amém. Aleluia. Agora, espere um momento, temos que provar isto pelas Escrituras. Eu já citei várias Escrituras, que o irmão Brana diz, não são as pessoas, são os líderes que as confundem. E o profeta diz no parágrafo 191, agora espere um momento, temos que provar isto pelas Escrituras. Se não é escriturístico, então não é bom. Por suas palavras de sabedoria em suas lideranças não inspiradas, palavras de sabedoria mundana, ora, há alguns destes gênios que podem reunir essas coisas juntas, mas você pensa que Satanás não é um gênio nisto também? Não foi ele, bem, que se aproximou de Jesus Cristo e deu-lhe uma razão e até mesmo citou as Escrituras para ele? Ele fez isto, ele é um gênio nisto, mas Jesus nunca arguiu com ele. Ele disse, também está escrito, para trás de mim, Satanás. Sim, lideranças não inspiradas. Olha Coré, nos dias quando Deus enviou a Moisés com a mensagem, e Coré e Datã vieram a Moisés e disseram, agora um momento, você não põe muito sobre si mesmo? Você põe muito sobre si mesmo? Você pensa que você é a única pedra na praia? O único pato no lago? Crês que és o único? Eu te farei saber que há outras pessoas que são santas também. Moisés não disse que eles não eram santos, mas ele tinha a comissão, ele tinha que cumpri-la. E eles organizaram um grupo e foram contra Moisés. E Deus então lhe disse, vai e fica além da porta. Aqueles homens tinham incensórios em suas mãos, e você sabe o que aqueles incensórios haveriam feito? Deus abriu a terra e ela os tragou. E eles tinham fogo do altar naquilo. Com fogo no incensório, tão fundamentalistas como eram, eles falharam em reconhecer a mensagem. Deus disse, eu te envio, Moisés, desça lá para fazeres isto, vocês os trará aqui. Vê, eles falharam em reconhecer isto.
Moisés era muito honesto com eles, como Elias era para com a escola dos profetas, muito honesto, entre aspas, ficou com a palavra. Isto é o que são vocês, pentecostais. Tiveram que se separar do resto do mundo, se alinharem com a palavra. Agora, não vá se esmorecer e voltarem atrás para as mesmas coisas das quais vocês têm saído. Vocês estão se distanciando. Não cortem vocês estacas do Calvário. Agarrem-se à palavra do Senhor, pois sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Fiquem com ela. Agora, Datã e eles pensaram que podia haver outro homem. Veja, essa é a inteligência humana tratando de injetar suas ideias no plano de Deus. Essa foi uma coisa boa, a inteligência humana tratando de injetar suas ideias na palavra de Deus. Não servirá, nunca servirá, nunca tem servido e nunca servirá. Amém? Nós estamos no tempo do fim. Este dia sombrio, o profeta disse, parágrafo 189, e aqui então o tempo do fim. É o tempo que nós estamos vivendo, é este tempo do fim. Agora, existem pensamentos na própria mensagem que a era de Laodiceia terminou. E o profeta está dizendo aqui, na mensagem Perguntas e Respostas, número 4, na página 21, Perguntas e Respostas, número 4, página 21. Alguém perguntou ao profeta, irmão Brana, o nosso assunto é coisas que hão de ser. Irmão Brana, recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja Laodiceia. A era da igreja de Laodiceia. Há pensamentos de que já estamos até no milênio. O profeta disse, são os líderes que confundem as pessoas. Há pensamentos que o sangue de Jesus Cristo não está mais no lugar de propiciação. O profeta disse, não, nunca disse que terminou. Nunca disse que terminou. Irmão Brana pregou esta mensagem em 30 de agosto de 1964, muito depois das eras e dos selos. As eras foi 60, né? E os selos 63. Ele disse, não, nunca disse que terminou. Se o disse, me entendeste mal. Eu disse mal. Ou você me entendeu mal, ou eu disse mal. Esta é a última era da igreja. É o final das eras da igreja, Laodiceia. Não tem terminado. A igreja se tem ido quando terminar. Assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Não. Parágrafo 75. Gostaria de ter mais tempo que isso. É outra pergunta, o profeta disse. Terminado a era da igreja, e se tem escurecido, é chamada a noiva, nós já temos entrado ao período da tribulação? É uma outra pergunta. Terminado a era da igreja, e se tem escurecido, é chamada a noiva, nós já temos entrado ao período da tribulação?
profeta disse: não, não, não. Gostaria de poder ter mais tempo que isso. A noiva, quando ela é tirada da igreja, então a era da igreja cessará. Laodiceia entra em caos. A noiva vai à glória. E começa o período da tribulação sobre as virgens nécias por 3 anos e meio, enquanto Israel está recebendo sua profecia, que é as 2 testemunhas de Apocalipse 11, que nós cremos ser Moisés e Elias, quando o evangelho se volta para Israel. E sob a mensagem destas 2 testemunhas, destes 2 profetas, então o remanescente de Israel será salvo, dando cumprimento ao que Paulo profetizou e nos trouxe em Romanos capítulo 11. Você pode ver aí na sua Bíblia. Então o profeta disse: logo a tribulação começa sobre Israel, e então chega a batalha de Armagedom, que destrói todas as coisas. E depois a noiva regressa com o noivo por 1000 anos. A noiva é tomada, 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. Vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Apocalipse capítulo 19, é o que nos diz a Bíblia. 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. E o mundo aqui, a terra aqui, passando por grande tormenta, grande tribulação. Depois a noiva volta, regressa com o noivo por 1000 anos. Aí você tem o período chamado na Bíblia de o milênio. E ainda é tempo. O milênio ainda é tempo. O milênio é tipificado no 7º dia, no sábado. E ainda é tempo. O reinado do milênio. Depois disso vem o juízo do trono branco. Apocalipse capítulo 20. Depois disso vem os novos céus e a nova terra, e a nova cidade descendo do céu de Deus. A eternidade e o tempo se misturam juntamente. Coisas que hão de ser. E nós estamos nos aprontando para este dia. Você crê nisto? Amém. Estamos nos preparando, é para isto que nós chegamos aqui na igreja, nos preparando para este dia. Há um pensamento também que diz que a misericórdia terminou. Nós tínhamos que clamar por misericórdia quando alguém faz uma declaração desta, né? Mas há dúvidas nas pessoas. A pessoa fez essa pergunta ao irmão Brana. Na mensagem Perguntas e Respostas, na página 55, a pessoa fez essa pergunta ao irmão Brana. A pergunta 24. Os selos foram abertos, as 7 eras reveladas. Essa mensagem foi pregada em 30 de agosto de 1964, num domingo de manhã. E aí as pessoas ficam imaginando coisas. Quando você não entender alguma coisa, você deve ficar quieto, ouvir no escritório e perguntar. Se eu souber te dizer, eu vou dizer. Se eu não souber, eu vou dizer. Eu vou responder de todas as formas. Não sei. Porque o irmão Brana fazia isso. O pastor Joaquim faz isso. Eu não sei. Mas
o Espírito Santo em algum momento vem e pode revelar aquilo. Então, o que temos que fazer quando não entendemos algo não é fazer conjecturas e pensamentos e coisas, é ficar quieto até que Deus nos mostre aquilo. Amém? Irmão Brana, alguns dizem que a misericórdia terminou e ninguém pode ser salvo. Agora, é isto verdade? Estou contente por estar aqui, a pessoa diz. Nós observamos e oramos, nós observamos as filas de oração, e parece que alguns ainda continuam encontrando misericórdia. Eu estou encontrando, você está? Nós estamos encontrando misericórdia. Se você for para a Bíblia, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, a Bíblia está dizendo ali que as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias 3, verso 22. E os Salmos 100, verso 5, a Bíblia está dizendo ali que eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, ela não tem fim. Para nós, ela não tem fim. Você crê nisto? Nós, os que cremos, a Bíblia está recheada de promessas para nós, os que cremos. Isto é a misericórdia de Deus. Deus não nos abençoa porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. É a sua misericórdia que dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É o que está escrito em Lamentações de Jeremias. Porque as suas misericórdias não têm fim. Então, como eu posso dizer que a misericórdia terminou? O profeta disse: a misericórdia terminou? Nunca pense nisto. Vem! Somente permaneça certo, fazendo tudo o que você pode, até que você seja tomado. Amém? Somente permaneça certo, fazendo tudo o que você pode, até que você seja tomado. Vê? Nós observamos na fila de oração que alguns encontraram misericórdia, ou encontram misericórdia. O profeta responde: certamente. A misericórdia, as portas estão abertas nesta noite. Eu acho que onde você vai, este pensamento deve estar entre... Eu não tenho tempo para dar cada uma dessas escrituras em seus lugares corretos. Cada uma dessas coisas em seus lugares certos. Na fila de oração você encontra misericórdia, certamente. Se eu soubesse que Jesus viria nesta tarde, eu estaria fazendo simplesmente a coisa que estou fazendo neste momento agora. Simplesmente siga em frente. A misericórdia está sempre aberta. Amém? Agora, onde eu penso que vocês apanharam isto é acerca do fim das 7 eras da igreja, dos 7 selos. Ele manifesta o que acontece, o que tem acontecido. A 7ª era da igreja, estamos no fim da 7ª era da igreja. Quando eu digo no fim, isso não significa que é nesta hora, neste minuto. Vocês recordam, a Bíblia diz, lá atrás nos tempos do Senhor Jesus, Paulo disse: pois o tempo está à mão. O apóstolo Pedro nos declarou na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7, ele está dizendo ali, já é chegado o fim de todas as coisas. Vou ler para você, como está escrito, 1 Pedro 4, versículo 7, a Bíblia está dizendo assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Você imagina quanto tempo isso foi no tempo de Deus?
Aquilo foi ontem. Meu tempo tem passado 2000 anos. Vem? O tempo está à mão. Vem? O que Deus chama de à mão, não é o que chamamos de à mão. A Bíblia disse, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para terminarmos este assunto, nós estamos falando de coisas que hão de ser. O profeta vai nos dar um conselho. Coisas que hão de ser. Parágrafo. E não sabeis, quero dizer. Nosso assunto é coisas que hão de ser. E a mensagem é: e não sabeis, parágrafo 256. É o conselho do profeta. E nós cremos ser o mensageiro do entardecer. Ó meu irmão e irmã, cada um de vocês consciente. Eu sei o que isso significa. Ele está dizendo, cada um de vocês consciente, sabendo o que isso significa, conhecendo o tempo que nós estamos vivendo. Simplesmente observem, estejam próximos de Cristo, estejam próximos de Cristo. Este é o segredo. Estejam próximos de Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 8. A Bíblia está dizendo ali: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Estejam próximos de Cristo. Deixe-me adverti-los agora como ministro do Evangelho. Não admitam tonterias. Não imaginem nada. Não admitam tonterias. Não imaginem nada. Detenham-se ali mesmo, até que isto de dentro esteja firmado à palavra que você está reto em Cristo, porque essa é a única coisa que vai. Porque estamos na era mais enganosa que jamais temos vivido. Enganaria até mesmo aos escolhidos, se fosse possível. Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível. Graças a Deus que não é possível. Ele disse: enganaria até mesmo aos escolhidos, se fosse possível, porque eles têm unção. O irmão Branda pregou a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Eles têm unção para enganar. Eles podem fazer qualquer coisa igual ao resto. Parágrafo 257. Limpem suas vidas, paguem suas dívidas, não devam a ninguém. Jesus disse: agora, eu não quero dizer coisas como seus aluguéis de casas e coisas assim, as despesas normais, né? Vocês têm que fazer isso. Tirem todas as coisas de suas mãos, acertem tudo, preparem-se, recordem no nome do Senhor, algo está para suceder. Amém? Algo está para suceder. E nós cremos nisto. Vamos ficar de pé.